Olá para todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Sou Bia Holopainen e ela, Pouca Sombra. Diga oi, Pouca Sombra. Oi. Hello for all, my name is Bia Holopainen and this is a new video. Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que nos deixou e vai nos deixar muitas recordações. Estou falando dele, Ed Van Halen. Mas primeiro, escutem essa música. Eu sei que não é do Van Halen, é uma música do Queen, mas nós sabemos que nada é para sempre. Mas quando você faz algo com o coração, é eterno. Durante a vida, temos muitos planos e projetos. Alguns são mais fáceis que outros e outros se tornam um pouquinho mais difíceis. Somos alimentados por muitos sonhos e, com toda certeza, fazer algo que deixe um legado por onde passamos é o melhor que existe. É o melhor que existe. E infelizmente agora vamos começar a contar as coisas, né? No mundo do rock e do metal, existem muitas bandas que fizeram, apareceram e aconteceram. Algumas bandas deixaram sua marca que preenche nossos corações e nossas mentes de uma forma única. Podíamos não os conhecer pessoalmente, mas quando íamos em algum show, em algum festival, ou muitas vezes, quando víamos algum clipe dessa banda, não tínhamos como não se conectar com eles ao ponto de nos sentirmos parte da família deles. Falar assim, nossa, meu irmãozão, nossa, aquela pessoa parece tão doce. Porém, não estamos preparados para a morte, principalmente se uma dessas pessoas era de banda. Se nem mesmo com a nossa família, muitas vezes a gente está esperando que alguém morra, quando é algum artista ou alguém que a gente gosta muito, é pior ainda. A morte não é nada, só passamos para o outro lado. E quando um desses membros nos deixa, ficamos sem chão. Muitas vezes a saudade é algo que não sabemos explicar. Por que ele foi? Por que ele foi tão cedo? Um homem tão jovem, um cara cheio de talento, cheio de saúde. Mas infelizmente nós não sabemos o dia de amanhã. E antes de começarmos com a homenagem a Ed Van Halen, vou citar 4 pessoas, personalidades do rock, que também nos deixaram e deixaram seu legado. O que é um legado? O legado é quando fazemos uma coisa totalmente diferente para deixar nossa marca no mundo. A gente não nasceu para ser mais um, a gente nasceu para mostrar para o que nós viemos. O que a gente quer fazer aqui? A mesma coisa ou fazer uma coisa nova? Vejam bem, Freddie Mercury, ele inovou no quesito ter uma banda, na sonoridade. Ele saiu da baladinha romântica para uma coisa mais pesada, ou às vezes para um rock que era mais tranquilo, para uma música clássica. Ele conseguiu diversificar o que era rock, sabe? Ele era muito talentoso, vaidoso, mas infelizmente a AIDS e também a pneumonia o levou desse mundo. É uma voz que silenciou, mas que até hoje, qualquer geração que nasce, sabe quem é Freddie Mercury, mesmo com ele não estando mais vivo. Ele pode não estar vivo de uma forma presente, mas ele sempre vai estar dentro dos nossos corações. A outra pessoa que eu ia falar é Ronnie James Dio, mais conhecido como o vocalista que entrou no lugar de Ozzy Osbourne no Black Sabbath. Um homem muito carismático, ele era muito perfeccionista também nos palcos, sabe?
E ele substituiu o Ozzy numa época que ninguém sabia ao certo que fim ia levar o Black Sabbath. E ele fez algo totalmente diferente. Só que, infelizmente, um câncer também o levou. Antes do câncer o levar, ele fez um baita festival. Ele participou de um festival muito grande, que era aquele Wacken. E, infelizmente, ele faleceu. O próximo também que aconteceu isso foi o David Bowie. David Bowie também era uma outra personalidade do rock que nos deixou e que tinha também um talento e uma coisa incrível. Ele era uma pessoa perfeccionista, fazia clipes, atuava nos clipes, então faziam coisas totalmente diferentes. Mas infelizmente teve um câncer que ninguém sabia que ele teve um câncer, mas que infelizmente o levou daqui. Porém, todo mundo sabe quem é David Bowie, sabe o que ele fez e o legado que ele deixou. E por último, Michael Jackson. Poxa, mas Michael Jackson não tem nada a ver com rock. Pode não ter nada a ver com rock, com metal, mas ele inovou nos clipes. Então, se ele não fosse perfeccionista nos clipes, hoje em dia nenhuma banda ia fazer um clipe diferente. As pessoas iam falar, nossa, que clipe legal aquele lá. Se não fosse por ele, não teria clipe. Então, são 4 personalidades que nos deixaram e deixaram seus legados. Que até hoje, qualquer um que escuta, até numa rádio ou quando está indo trabalhar, sabe quem é. Por exemplo, vou pegar o meu carro, vou ir trabalhar, eu escuto aquilo na rádio, já sei quem é. Infelizmente, além dessas 4 pessoas, uma pessoa muito, mas muito importante nos deixou ontem. Estou falando de Ed Van Halen. Ed Van Halen nasceu na Holanda, né? E desde pequeno ele sempre teve um gosto pela música, uma coisa assim que ninguém imaginava o quanto que era. Ele tinha um dom diferente, que ele não lia partituras. Ele sempre gostou de música clássica e ele escutava, então ele já ia tocar um piano, né? Que ele gostava de tocar piano quando ele era mais novo, piano clássico. E ele nunca leu as partituras. Essa música, para quem não conhece, também é a música do Van Halen, tá? Mas continuando, pouca sombra, o que você tá olhando? Tá baixinha a música. Não tem problema. O que acontece com o Ed Van Halen foi que depois de um tempo ele largou o piano e começou a tocar guitarra. Lembrando, ele nunca leu uma partitura, era sempre de ouvido. As guitarras que ele utilizava era aquela Gibson e uma Fender. Tanto que essa Gibson ela teve o nome de Frankenstein, por causa que ela era muito colorida, diferente. Ele gostava de ser o diferente. E ele tocava guitarra com suas 2 mãos. Ele fazia umas notas totalmente diferentes para aquela época. Lembrando que a época que o Van Halen surgiu foi na década de 70. E quem montou a banda foi o Ed Van Halen com o irmão dele, Alex, né? E o que acontece aí? Na década de 70, quando eles começaram, muitas bandas já estavam assim no auge, que era o Led Zeppelin, Deep Purple, o próprio The Who e alguns outros. E o que aconteceu? Ou ele fazia uma coisa totalmente diferente na forma de tocar guitarra, ou então ele ia ser mais um. E foi o que ele fez, né? E isso que chamou a atenção. Lembrem, ele podia não ser uma pessoa muito bonita, porque o Van Halen, para quem conhece, e para quem sempre escutou e via os clipes, o David Lee Roth, o vocalista, ele era como se fosse o sex symbol da banda. Ui. O bonitão, o charmoso. E os outros da banda eram os outros, na visão dele, às vezes. Só que o Ed, ele era a cabeça, então, digamos, o cérebro e os olhos, né, da banda, se você fosse pensar assim. E o que se sobressaiu, é lógico, que foi o cérebro, né, que foi o Ed Van Halen.
ele fez uma participação no filme De Volta para o Futuro. E ele também ajudou na parte de uma das trilhas sonoras do filme. Para quem não sabe, né? Ele ajudou o Michael Jackson com aquele álbum do Beat It. Ele foi falado que ele era um excelente guitarrista pelo Pete Townshend, o guitarrista do The Who. Por isso que caiu nos ouvidos do Michael Jackson. Quando o Ed foi chamado, né? Ele até falou assim, não, vocês estão me zoando. O Michael Jackson jamais ia perder tempo comigo. Só que daí ele ouviu que era realmente verdade. Nisso ele não pediu cachê. Então foi um álbum maravilhoso que ele não ganhou nem um centavo. Mas ganhou popularidade. Notoriedade. Né? E o que acontece? Van Halen, eles foram inspirações para outras bandas que surgiram com a proposta parecida, né? Então, o Raids, que era outra banda de rock, e o Motley Crue tentaram imitar o estilinho deles, só que não conseguiram, né? E vamos continuar. Em 1984, eles lançaram o álbum Van Halen, que ficou no 6º lugar na Billboard, que é algo muito importante no mundo da música, né? E o que tem esse álbum? Esse álbum, ele foi totalmente diferente porque trouxe aquelas músicas, o Jump, trouxe o Panamá, Hot for a Teacher. E o mais incrível, para quem não sabe, é que esse álbum em específico é o álbum que tem aqueles 2 anjos e um deles está fumando cigarro. E o que acontece? Quando ele foi lançado, né, ele deu muita polêmica, porque quem era católico e era muito fervoroso não gostou muito daquele álbum. Então, quando o álbum ele é muito polêmico e ao mesmo tempo é bom, ele vende fácil e ele chama atenção, certo? O que mais que eu posso dizer sobre o Ed? Para mim foi uma pessoa incrível, era uma pessoa muito humilde, talentosa. Ele tentava ficar na dele para não arrumar confusão com os outros, embora o ego de alguns quase que acabaram com a banda, né? Eles vieram uma vez para o Brasil, né, em 1983. Vieram para São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, depois nunca mais vieram para cá. Então é muito triste para nós brasileiros não termos visto eles. Pelo menos quem nasceu de 90 para cá não sabe o que foi o Van Halen. Só pegou os restos, né? E o que mais? Ele montou, quando ele era mais novo, ele montou uma primeira banda, né? Chamava The Broken Combs, junto com o irmão dele. Mas só o Van Halen mesmo que foi, assim, a banda. O que mais que eu posso dizer? Ele foi eleito melhor guitarrista de todos pela Guitar World e ficou em 8º lugar na Rolling Stones como melhor guitarrista do mundo. Então, essa é uma pessoa totalmente diferente. Ele não era bonito, ele era talentoso. Às vezes a beleza não é nada. Em 2002 ele descobriu que teve um câncer na boca. E em 2000 daí ele teve que ser submetido a uma cirurgia para cortar 1/3 da língua, né? E em 2002 havia sido declarado curado desse câncer. Mas por que desse câncer na língua, né, no caso? Porque os guitarristas naquela época tinham muita mania de ficar mordendo a palheta para fazer estilo, para fazer micagem, às vezes, para o público. E algumas dessas palhetas, elas eram de metal. E não era muito bom, né, para eles fazerem isso. Infelizmente, ele pegou câncer por causa disso. Sendo que ele era um excelente fumante. Mas não foi por causa do cigarro. Mas não fumem, tá? Fumar também causa câncer, tá?
Infelizmente, em 2019, quando todo mundo achava que ele estava curado desse câncer, ele desenvolveu um câncer na garganta. E ele estava internado desde 2019. As pessoas acham que ele, nossa, mas ele já não estava curado. Não, em 2019 que o negócio pegou. E quando foram ver, foi muito avassalador. Da garganta já tinha passado pro intestino, pro cérebro. E em pouco tempo ele já estava totalmente tomado por esse câncer. Infelizmente, ontem ele nos deixou. Um lado bom, que eu acho que não é o que ele deixou, o legado que ele deixou, toda a estrutura musical que ele criou, mas a parte triste é que não veremos um show do Van Halen novamente com a formação original. Lembrando que desde 2006, o filho dele, um dos filhos dele, estava tocando junto com a banda. Mas não é a mesma coisa o filho do pai, né? Ele até pode saber tocar, mas não vai ser a mesma coisa como os outros. Por isso, o que eu gostaria de dizer para vocês que têm banda, que estão começando a ter uma banda, não queiram imitar alguém que já existe. Sejam originais. Ed Van Halen foi original. Ou ele fazia isso, ele ia ser mais uma banda de rock naquela época. Com a morte dele, a comoção foi muito grande. Pessoas do mundo todo foram prestar homenagens para ele. Então foi Alice Cooper falando de alguns momentos que passou junto com ele. Foi o David Coverdale do Whitesnake, que também prestou homenagem. O pessoal do Kiss, do Queen, do Aerosmith, Ozzy Osbourne. Enfim, todo o pessoal da música. O pessoal do Angra, que é da banda brasileira, o Rafael Bittencourt e o Kiko Loureiro já fizeram suas possíveis homenagens. E nós, do canal Bia Planning, deixamos a nossa homenagem para ele. Espero que onde ele estiver, que ele nunca seja esquecido. E ele só vai ser esquecido o dia que vocês pararem de ouvir ele. Então, se você realmente gosta de Van Halen, continue a escutar, porque vai ser algo muito bom. O pessoal da Europa também prestou homenagem para ele, todos. Pouca Sombra, você gostaria de dizer alguma coisa? O Bittencourt, ele falou um negócio que eu achei muito bonito. Ele falou que as pessoas estão comovidas e tem gente que falou assim, nossa, mas você nem conhecia o cara. Você não precisa conhecer uma pessoa para você ficar comovida. Ele fazia algo que era maravilhoso. A música. Todas as pessoas que são ligadas com música, que gostam de música, sentem quando perdem alguém. E a perda do Ed foi muito grande, porque ele já fazia parte da nossa vida, do nosso coração. Essa música eu amo de paixão. É uma música que eu quero que ele seja lembrado sempre. Acabou. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos preparando também um especial com todas as pessoas que nos deixaram, que vai ser ao ar provavelmente no dia de finados. Nós vamos fazer uma parada de todos que nos deixaram seus legados. Lembrando, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque às vezes o amanhã pode não chegar para você. Pouca Sombra, gostaria de falar mais alguma coisa? Não. Então, vai com Deus. Então, tá. Eu achei bonitinho uma charge que tem ele na ponta de uma guitarra e São Pedro fala assim para ele, jump. Com isso, nós acabamos o nosso vídeo. Gratidão a todos e boa noite. Boa noite.